Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Será que existe uma pílula contra o álcool? Até pouco tempo atrás, se dizia que a história era completa de pequenas, grandes vitórias contra o alcoolismo. Um médico e seu relato de empenho contra a dependência, transportado para um livro de sucesso global chamado O Fim do Meu Vício, um livro que eu não li ainda. Ele foi editado em 2010. Esse desastre da constatação de que não há uma pílula contra o vício do alcoolismo é alguma coisa que deixa a gente decepcionado e deixa as pessoas que são dependentes de álcool muito tristes. O cardiologista francês Olivier Amezain, que viveu de 1953 a 2013, de brilhante carreira na Universidade Cornell de Nova York, teve de interrompê-la por causa do excesso de bebida. Nós conhecemos muitos líderes. Luiz Inácio da Silva, por exemplo, é uma pessoa que eu chamo aqui de ladrão, irresponsável e bêbado. Mas nós devemos desprezar o vício, mas nós não podemos desprezar o viciado. Nós temos que ter um olhar contemplativo sobre o viciado, não sobre o bandido que ele é, tendo feito o que fez, mentindo, enganando, e continua mentindo e enganando hoje ainda, quando ele coloca o seu apelido no nome da namorada, ou seja lá o nome que você quiser dar à atual amante dele, ou namorada, ou esposa, seja lá o que disser. Luiz Inácio da Silva mente muito. Ele colocou o apelido dele no nome da filha Lúrian e dos filhos. As más línguas disseram que colocou o nome até no nome do cachorro, que era uma espécie de ícone da família. Tudo tinha a ver com o apelido dele. E ele explorou a bondade do brasileiro e explorou a ignorância do brasileiro em relação aos vícios que ele tinha. Todas essas coisas aparecem na hora da declaração de quem a pessoa é para se candidatar a alguma coisa. Com relação ao vício em si, havia uma espécie de imaginação que um medicamento químico chamado baclofeno, ele agia sobre o cérebro em neurotransmissores chamados GABA, que os estudantes de psicologia e psiquiatria conhecem muito bem, aqueles ligados ao controle da ansiedade. Dentro do cérebro há os canais de sódio, de potássio, existem as sinapses, existem muitos conjuntos de coisas que reagem a partir da decisão cerebral de movimentar um dedo, e isso acontece com a movimentação cerebral abrindo ou fechando canais de sódio e potássio para que possa haver a sinapse e, com mais rapidez, na mielina. Esse produto químico não existe. Havia até agora a ideia de que uma pílula contra o álcool, ela existia. Eu digo isso com desprazer, mas é importante que você, ao escolher o seu candidato a vereador, a prefeito e a vice, não escolha um bêbado. Não escolha um dependente de cocaína e maconha. Não escolha alguém que vá procurar apenas pelo aumento de salário, pela aposentadoria, pelo número de assessores, por conta das rachadinhas que são feitas em quase todas as câmaras de vereadores. Procure saber o que está acontecendo com rachadinha em Florianópolis, que é um lugar onde se concentram o maior número de
ricos do serviço público e ricos da iniciativa privada por conta dos falsos incentivos fiscais que deveriam gerar empregos e não geram, onde os empregados públicos acumulam aposentadorias. Florianópolis é um feudo. Florianópolis é uma ilha da fantasia. Florianópolis está colocada longe de nós exatamente para facilitar o desgoverno. Vejam o que está acontecendo com a compra de respiradores mecânicos e ventiladores mecânicos para as UTIs. Vejam o que está acontecendo em relação a outras questões no estado de Santa Catarina, para você não errar na hora de votar. Se você votar numa pessoa que não sabe falar bem o português, não tem noção de débito e crédito, não sabe o que é legislatura, não tem noção de orçamento municipal, estadual e federal, nunca leu a Constituição do Estado, do país, não sabe quantas emendas tem a Constituição brasileira, não sabe quão pequena é a Constituição americana, desburocratizada que é. Se você vive pensando em votar naquele seu amigo porque ele arrumou um emprego ou porque ele é amigo de bebedeira, porque ele tem um apelido, quantas pessoas desprezam o nome que os pais deram e usam um apelido, e a Justiça Eleitoral, consequência de erros feitos na legislação, ela absorve os apelidos que vieram do futebol. Quantas pessoas vão se eleger por conta do diminutivo? Zequinha, Chiquinho, Paulinho. Quase sempre os diminutivos são carinhosos, ao contrário do que ocorre com Paulão, o Marcão, o Sebastião, enfim. Os apelidos que são colocados no serviço público, dos candidatos, o cara que coloca o nome sargento fulano de tal, procurador fulano de tal, promotor fulano de tal, ele coloca o cargo acima do nome dele para chamar a atenção do que ele usou durante o serviço público para ganhar votos nas eleições. Preste atenção você, não vote em bêbado, não vote em ladrão, não vote em quem já é aposentado do serviço público, porque você vai engordar o cavalo do bandido. A aposentadoria do pessoal do serviço público é muito alta, muito alta, muito alta, muito alta, porque eles elegem os amigos deles e eles dizem alto e bom som: Mateus, Mateus, primeiro os meus. E nós, da iniciativa privada, é que pagamos a conta. Nossas aposentadorias são pequenas, a reforma da aposentadoria, efetivamente, da Previdência, não aconteceu como deveria acontecer. Aconteceu em parte, não aconteceu na profundidade que deveria. Eles não querem que modifique, eles não querem fazer a reforma tributária como deveria ser feita, eles demoram para fazer a reforma tributária como deveria ser feita porque eles têm interesse em manter assim como está. Eles recebem o salário antes do fim do mês e estão com a geladeira cheia, e nós, da iniciativa privada, não temos estabilidade no emprego e nem queremos ter. Eles é que deveriam perder a estabilidade no emprego deles por conta da realidade de que eles estão com a geladeira cheia e os trabalhadores da iniciativa privada estão com a geladeira vazia. Portanto, na hora que você for votar, não faça a bobagem que você tem feito nos últimos anos. As eleições de vereador, prefeito, vice-prefeito deste ano, em novembro, vão fazer com que as eleições de 2022 para presidente, governador, deputado estadual, federal, senador, elas vão ter base lá no que for eleito agora em 2020. Preste atenção. Se o cidadão já registra o seu apelido e não registra o nome, já é um mau sinal. Ele já esconde o nome. Se ele esconde o nome do eleitor, é o sinal de que ele está querendo usar o apelido para sair bem na fotografia. Olhem o que aconteceu com a figura de Luiz Inácio da Silva. Olhe bem, vocês votaram numa terrorista Dilma Rousseff para as eleições.
Olhem bem o que Luiz Inácio da Silva fez nas eleições para vocês não cometerem os mesmos erros que foram cometidos. Prestigie o governo que não rouba e não deixa roubar. Prestigie o governo que não rouba e não deixa roubar. Se você continuar votando no governo que rouba e deixa roubar, eu pergunto, que cidadão é você? Que personalidade você tem? Quem foram os seus pais, seus professores? Quem foram os seus gurus? Encerro. Vote nestas eleições do fim do ano em quem não rouba e não deixa roubar. Isto é fundamental. Se alcoólatra, não despreze o alcoolista, despreze o vício do alcoolista. Muitas pessoas precisam ser acolhidas e ser amadas, mesmo que elas sejam viciadas. Nós devemos ter pena do vício. Nós devemos ter pena das pessoas que estão envolvidas em vícios de drogas, cocaína, maconha, LSD, crack, álcool e tantos outros. Mas nós não devemos ter a coragem de cometer os mesmos erros passados, cometer agora erros antigos. Nós temos o direito de cometer erros novos. Vote em quem não rouba e não deixa roubar. Eu volto logo mais. Até lá.